toda consolação. Ela está registrada no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 3 ao 6. Amém? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 3 ao 6. Obrigado. Irmãos, me perdoa, 2 Coríntios, é certo? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo do 3 ao 6. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Pode passar. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações, com a mesma consolação que recebemos de Deus. Passa. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Aleluia. Passe. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Essa é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que passava por diversas situações, imoralidade, né, sexual, muitas contendas, divisões acerca de quem era Paulo, quem era Apolo. E diante disso tudo, a segunda carta que Paulo envia à igreja é uma carta onde ele traz algo de dentro para fora, do íntimo dele, da maneira como ele se sentia diante daquilo tudo, e como que isso contribuía para o seu crescimento e a sua intimidade com Deus. Isso é muito importante para nós, irmãos. Por quê? Porque nós crescemos, né, e entendemos muitas vezes de forma errada qual que é o propósito da tribulação e da provação que nós passamos. Na prática, como que isso funciona? Normalmente, quando você está passando por uma dificuldade, a primeira coisa que vem no seu íntimo é que aquilo passe rápido. Eu quero que aquilo acabe. Por quê? Porque aquilo ali está me machucando, aquilo está me fazendo mal, eu estou me desgastando, eu não aguento mais, é difícil para mim. Isso pode ser dentro do seu casamento, isso pode ser no seu relacionamento com os seus filhos, isso pode ser no seu trabalho. Quantas lutas nós, homens, travamos dentro do trabalho, quantas lutas as mulheres travam dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, com a sua família, conflitos, que às vezes a gente pede para que Deus acabe logo com isso, e isso não acaba. E isso faz com que a nossa natureza interior comece a gritar de tal forma, a ponto de ficarmos desesperados e começarmos a buscar outras soluções que muitas vezes saem daquilo que nós acreditamos. Mas isso é algo que está ligado ao que nós recebemos, seja dos nossos pais, seja da própria igreja onde congregamos. Porque às vezes não se trata de você cumprir determinados ritos que você vai conseguir se livrar do seu problema. Não significa que para você conseguir a vitória diante daquela provação que você está fazendo, que você está passando, é necessário que você faça algo, ou pague um preço, ou repreenda Satanás, ou repreender o demônio aqui agora, o demônio da contenda, para ele poder sair dessa casa, para ele poder sair do meu trabalho. Essa maneira como nós
fomos ensinados, seja pelos nossos pais, seja, né, dentro da estrutura onde nós entendíamos que era algo para, né, de crescimento. Porque as tribulações e as provações, elas refletem diretamente na maneira como nós vamos prosseguir com a nossa vida. Como vai ser a maneira que nós vamos nos comportar? Quantos casamentos são destruídos pela dificuldade que os casais têm em enfrentar os problemas juntos? Isso é muito sério. E muito disso está ligado a você não ter entendimento do que está acontecendo. Nós entendemos que as coisas espirituais interferem diretamente nas coisas materiais, correto? Essa é a nossa crença. Nós entendemos que o que é feito no céu se materializa na terra. Essa é a nossa fé. Então, partindo disso, nós temos que entender que tudo que acontece no físico é influência do que acontece no mundo espiritual. E como que nós conseguimos ter discernimento? Como que a gente consegue ter essa percepção para entender quando algo acontece por conta das minhas atitudes, consequência do que eu planto e colho, ou se isso é algo que no mundo espiritual está acontecendo com um propósito específico para te levar ao entendimento, ao crescimento ou à intimidade maior com Deus. Você vê que às vezes a gente não dá tanta atenção para isso. Porque afinal de contas, eu não quero ter problemas. Eu quero buscar resultados. Eu quero ser provocador de algo. Eu quero provocar milagres. Eu quero que a aprovação ela passe voando, correndo. Só que as provações, as necessidades, elas têm um papel fundamental para o nosso crescimento e a nossa maturidade na vida. Uma criança, por exemplo, quando ela cai no chão e rala o joelho, ela começa a gritar e chorar. Aquele momento ali para ela é algo que é perturbador. E ela grita, papai, papai, sopra aqui, papai, faz parar, mamãe, passa, né? Aí vai falar que vai passar o remédio, se for metiolate, então ela entra no desespero. Mas naquele momento ela entende o que é a dor e como que ela vai aprender a lidar com as outras dores que vão vir durante a vida. Então as tribulações e as provações, ela tem um papel muito importante na nossa vida. Agora, a maneira como nós entendemos isso e aplicamos isso durante, né, esse processo é que é importante, porque depende diretamente do seu relacionamento com aquele que é capaz de trazer para você a consolação. Como nós lemos aqui no livro, né, de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Quer dizer, existe um consolo de Deus no momento em que você está passando por adversidade, por dificuldade, por provações, por tribulações. Existe sim um consolo. Só que muitas vezes a gente não consegue acessar. Muitas vezes a gente não consegue perceber. Agora, por quê? Nós entendemos que viver em Cristo é uma renovação constante do nosso entendimento, correto? Não é o que a palavra do Senhor fala? Renovação do entendimento para que possam conhecer a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. É importante, é necessário. Esse relacionamento com o Senhor, isso gera em você entendimento. Sabe o tal da visão espiritual, ou da percepção espiritual? Quando você olha para uma determinada coisa, você fala assim, gente, eu estou pressentindo que algo vai, nossa, aquilo ali realmente não é algo.
Ou quando você está orando ali, você apresenta os seus problemas diante do Senhor e começa a pedir: Senhor, me dá uma direção para eu saber como que eu vou lidar com isso. Isso é relacionamento. É a mesma coisa quando você, casal, senta com a sua esposa para tomar decisões relacionadas à vida de vocês, dos seus filhos, pessoais, às vezes particular minha. Porque afinal de contas, quando nós casamos, nós somos uma só carne. É uma aliança que é feita, é um relacionamento que é estabelecido, que é ligado no céu como na terra também. E para isso é necessário ter intimidade. Com Deus não é diferente. Amém? Gostaria que os irmãos fossem comigo no livro de Tiago, capítulo 1. Para a gente poder entender um pouco mais, com um pouco mais de profundidade. Irmãos, hoje vamos dar uma passeada muito boa na Bíblia, tá? Eu acho que é um assunto tão importante, porque até mesmo os próprios cristãos, a palavra de Deus, ela fala que no princípio, nos sinais da vida, que precedem a vida de Cristo, a palavra de Deus, ela fala que por aumentar a iniquidade, o coração de muitos iriam se esfriar. E se não fosse a misericórdia do Senhor, até os eleitos também seriam corrompidos, cairiam nisso. Isso está ligado diretamente à maneira como você enxerga o mundo. Porque o seu posicionamento, você sendo um cristão, você crendo na palavra de Deus, que Deus fala que você é luz nessa terra e sal nessa terra. O seu posicionamento interfere direto no ambiente onde você convive. Então, se você é uma pessoa que crê na palavra de Deus, tem um relacionamento íntimo com o Senhor, no momento em que você está passando por uma dificuldade, naquela hora ali, o seu posicionamento interfere sim no ambiente. Porque naquele momento você vai dizer assim: meu irmão, você está passando por dificuldade? Entenda uma coisa, meu querido, isso vai passar. Você está levando um consolo para aquela pessoa. Você está cumprindo exatamente aquilo que a gente acabou de ler. E com a mesma consolação que você é consolado por Deus, você também será usado para ser ferramenta de cura, de transformação na vida do seu próximo. Isso é o ID. Amém. Seja você empresário dentro da sua empresa, seja você dona de casa com o seu lar, com os seus filhos. Quantos e quantos homens e mulheres de relevância nesse mundo, quando são entrevistados, como que eles conseguiram chegar até ali, eles sempre acabam dizendo que o seu sucesso estava atrelado a uma pessoa. Nossa, aquela pessoa no passado me deu tanta força, aquela pessoa esteve comigo e hoje, graças a Deus, se eu sou o que eu sou, é graças a ela. Seja uma mãe, seja um pai, seja um amigo, seja um patrão, seja um treinador. Então, muitas vezes, o seu filho, a sua filha, ou então o seu sobrinho, ou aquela pessoa que você entende que é um pai ou uma mãe na vida dela, pode ser no futuro alguém de relevância que vai dar continuidade àquilo que você está lançando sobre ele. Então, nós estamos falando de algo que tem um nível de profundidade e que muitas vezes não é tratado dentro das igrejas. O que o pessoal gosta muito de trazer como uma pregação da palavra do Senhor é o quê? Sexta-feira vai ter a semana da libertação. Vamos criar um arco aqui, que esse arco aqui é profético. Você vai trazer na sua mão o seu pedido de cura, de renovação, e vai passar pelo arco e você vai ser liberto, porque vai ser 7 dias. E cadê o aprendizado? Cadê o crescimento? Cadê a sua evolução? Porque a palavra de Deus, ela fala que de glória em glória nós somos aperfeiçoados até alcançar a estatura completa de Cristo. Deus não é um pai que fica de braços cruzados permitindo com que você passe por sofrimento de forma deliberada. Existe um propósito especial para isso. E a palavra do Senhor é muito clara, que diz que o Senhor não permite que você passe por nenhuma provação que você não é capaz de suportar. Glória a Deus. Então Ele cuida de você, mas Ele precisa também te educar, Ele precisa também te evoluir. Afinal de contas, se nós entendemos que vivemos dentro de um ministério, que a nossa visão é de governo, para ser governado, para ser governadores, a gente precisa ser governado.
E se você tem resistência em lidar com aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, você nunca vai ter condições de poder fazer isso na vida do seu próximo, porque você pula etapas. Você corta processos. Como que você vai querer receber o novo de Deus, o que Deus tem de maior na sua vida, se você não permite passar por aquilo que é exatamente a ferramenta de aperfeiçoamento para a sua vida? Todos os heróis da fé passaram por esse processo. Nenhum deles foi isento. Se nós pegarmos ali na Bíblia e começar a estudar a vida de cada um, quando o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, que ele ficou dentro de um determinado local, né? A palavra de Deus, ele fala, Jesus ele disse que era para ele procurar, né, um homem de Deus chamado Ananias, que lá ele iria impor as mãos sobre Paulo e Paulo voltaria a enxergar. Ananias aí questiona Jesus Cristo, Senhor, mas esse homem nos trouxe muitas dores. E Jesus fala assim, não, é importante que ele saiba o quão é sofrer pelo meu nome. Muitas vezes, a luta que você passa depende muito da maneira como você enxerga, mas principalmente da maneira como você se posiciona. Se você enxergar a sua aprovação como um tempo, uma desgraça que você precisa urgentemente pedir para que Deus te livre, pela misericórdia de Deus, pode ser até que Ele permita que você passe por aquilo. Mas o efeito que isso vai causar quando você passar pelas próximas vai ser muito maior. Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Glória a Deus. Ah não, Senhor, em nome de Jesus, eu vou repreender isso aqui, eu não vou aceitar isso na minha vida não. Realmente você não tem que aceitar. Você tem que entender. Eu ouvi uma vez um pastor de um certo ministério, e que ele falou algo assim: gente, às vezes os pastores eles acham que eles estão cuidando de ovelhas. E figuramente falando, sim, a palavra de Deus fala que nós somos ovelhas e ele é o bom pastor. Amém? Só que tratar como ovelhas não é sábio. Como se a gente implantasse uma ideia acreditando que ela realmente vai entrar na mente daquele irmão e simplesmente vai resolver, e ele vai sair dali tomando posse da bênção dele e já vai dar tudo certo. Nós somos seres humanos pensantes, nós temos a capacidade de raciocinar, de discernir as coisas. E quando nós entramos dentro dessa lobotomia, que acaba que toda vez você vai num lugar, a sua bênção vai chegar, toma posse, vai para sua casa que o problema vai se resolver sozinho. E você vai, e você volta, e você vai, e você vai fazendo isso, chega uma hora que você começa a questionar se a sua fé, ela realmente está no Deus certo. É onde que você acaba vendo muitas pessoas abandonando a fé, não porque entenderam, mas sim porque não sabiam. Como que eu posso ser mais claro com isso? Nós vivemos num tempo onde as pessoas querem para ontem. Todo mundo quer para ontem. Ninguém quer respeitar o processo. Ninguém quer entender que é necessário um prazo de como é que eu posso dizer, maturação, né?
respeitar o processo. Não. O que eu quero fazer é conseguir ter o conhecimento, maior quantidade ali de informação, de conhecimento, e apenas com um toque eu quero arrastar para cima e todos os meus problemas vão ser resolvidos. Isso é o que eu quero hoje. Só que acaba que com o tempo, essa capacidade de ter informações e tentar resolver os problemas vai vai de encontro com a ausência de algo que só o processo consegue te proporcionar: maturidade e sabedoria. Você não consegue isso com um toque no telefone. Você não consegue isso com uma mentoria. Você não consegue assistindo vídeo do seu coach favorito. Maturidade e sabedoria demanda tempo. Amém. E experiência. Aleluia. Isso Deus propõe para a gente. É isso que o Senhor está propondo para nós. Eu vou ler de novo Tiago capítulo 1, versículo 2, para me dar continuidade ao texto completo e a gente vai entendendo um pouco mais, tá? Meus irmãos, considere motivo de grande alegria. Tenha prazer no processo, tá, meu irmão? Se você quer cumprir o propósito. O fato de passares por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. O que Tiago está falando aqui? Ela tem que ter começo e tem que ter fim. Perseverar do começo até o fim. Continuando. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade. Então aqui, irmãos, a gente está entendendo que existe um processo. Primeiro, Tiago começa a dizer a importância de você não enxergar a aprovação como uma desgraça na sua vida. Depois ele dá continuidade, qual é o efeito que passando por essa aprovação acaba gerando em você, que é a construção, que é ser aperfeiçoado. E ele diz o tempo em que você precisa permanecer, a ação completa. E agora ele te dá uma chave de como que você vai ter suporte para poder passar por essa aprovação. Ele fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos, dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Isso aqui é muito importante. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. No livro de Efésios, eu esqueci o texto, mas ali fala que é necessário com que de glória em glória o Senhor nos aperfeiçoe até alcançar a estatura completa de Cristo, para que não possamos ser como meninos levados por qualquer vento de doutrina. E quando nós estamos falando aqui sobre fé, a gente pode citar o exemplo de Pedro, quando ele estava ali, teve um encontro com Jesus no barco. A palavra de Deus, ela fala que devemos pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Podemos dizer que essa levada e agitada pelo vento é a situação em que você vive, ou aquilo que você acredita ser a solução pelo seu problema. Você vai ser arrastado por aquilo ali. A palavra fala: pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida
e instável em tudo que faz. É difícil, irmãos, tratar sobre determinados assuntos, porque nós entendemos que o Senhor estabeleceu leis. O Senhor estabeleceu princípios. E esses princípios, eles são bons para a nossa vida. Só que é necessário que, para que você possa entender a bondade de Deus dentro desse texto, é necessário a gente compreender que é tão importante nós estarmos em relacionamento com Deus constante, para que nesse relacionamento você fortalece o seu vínculo com Ele. É a mesma coisa, irmão, como um casamento. Vai ter momentos de baixa, não da parte do Senhor, mas da sua parte. Você vai passar por momentos difíceis, você vai passar por momentos onde você vai confrontar Deus em algumas situações. Não tem como a gente passar um pano sobre isso. Vai ter momentos que você vai querer se comportar como Elias, querer se esconder dentro de uma caverna e não querer sair de lá, mesmo que a presença de Deus passe na sua frente. Vai ter horas que você vai tomar decisões como Abraão, que quando recebeu uma ordenança do Senhor para sair da sua terra e da sua parentela, levou seu sobrinho. Mas é importante você entender que assim como Elias, em determinado momento, ele ouviu a voz do Senhor e foi até o seu encontro, onde ele foi orientado para que ficasse exilado temporariamente, se recuperando e sendo alimentado e sustentado por ele, assim também como Abraão, que durante o percurso, onde ele viu claramente que havia ali algo de errado, teve a sabedoria de oferecer para o seu sobrinho a opção de escolher qual lado que ele gostaria, porque a partir daquele momento eu decidi cumprir aquilo que o Senhor falou que precisava ser feito. Até os heróis da fé tiveram esse momento. Então, quando aqui fala sobre ter fé para pedir algo a Deus, a gente não precisa se sentir muitas vezes acuado ou pensativo no sentido de que, nossa, mas se eu duvidar... Não. Deus entende que você passa por um processo constante de crescimento e de evolução. E Ele não está chamando você para poder viver uma aliança baseada na lei, meu querido. Porque você deixou de ser escravo para se tornar filho. Amém. E quando você é filho, você tem acesso ao Pai. Não só para pedir, não só para determinar, mas para ouvir, para aceitar uma repreensão e para se permitir ser conduzido por Ele, não para fazer a sua vontade, mas a vontade dele. A palavra de Deus fala que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A palavra de Deus, ela fala que se o caminho do homem é agradável aos seus olhos, aos olhos do Senhor, este lhe faz ter paz até com seus inimigos. A palavra de Deus, ela fala sobre você buscar o reino e as demais coisas, essas demais coisas que muitas vezes para nós são conquistas milionárias, grandiosas, vos serão acrescentadas. Deus, Ele já te deu tudo. E a única coisa que Ele quer é que você entenda que a obediência é o principal princípio que Ele anseia que você cumpra. E que permitir ser conduzido, como diz no livro de Salmos, eu não sei qual que é o texto, Gessé, se você puder procurar para mim, aonde ele clama ao Espírito Santo: Espírito Santo, dirige aos meus passos para que as minhas pegadas não vacilem. Essa deve ser a nossa oração diária. Porque se nós entendemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, por que nós vamos questionar quando nós queremos ir para a esquerda e Ele quer nos conduzir para a direita? Obrigado. Os meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregarão. É essa mesmo, é essa? É, mas está dentro do contexto. Os meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés
não escorregarão. Deus, ele jamais vai pedir para que você faça coisas assustadoras ou orbitantes ou coisas fora da sua compreensão, sem que ele te dê toda a estrutura necessária para que você possa passar por isso, até mesmo na morte. Todos os heróis da fé que viveram, seguiram e serviram ao Senhor até o último dia da sua vida, tiveram uma morte aos olhos do homem trágica. Mas a palavra de Deus fala que todos eles estavam contemplando a glória do Senhor. E alguns conseguiram até ver o Filho do Homem à direita do Pai. Isso fala sobre cuidado e a maneira como Deus se preocupa, até mesmo nos seus últimos minutos de vida. É difícil para nós lidarmos com essas questões que são tão difíceis, são tão complexas, principalmente quando fala sobre a morte. Mas uma coisa é tão importante para que a gente não é essa não, mas a gente vai chegar lá. Salmo 25:4. Hã? Esse é Salmo 25:4. Esse é Salmo 25:4. Então, meus irmãos, é importante que a gente entenda que o que o Senhor mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Se a gente falar aqui sobre direcionamento do Senhor, meu irmão, a gente vai ter muitos textos bíblicos falando sobre isso. E essa é a proposta. Porque, irmãos, uma coisa que a gente não pode esquecer, nós somos peregrinos nessa terra. Ele deu talentos para você. Você tem a responsabilidade de cuidar e de multiplicar. Isso está relacionado diretamente com a sua vida. Como o bispo fala, né? A bispa também fala com o seu corpo. Como o pastor Davi fala com as suas finanças. Mas principalmente com o seu propósito. Porque foi por ele que você veio a essa terra. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, ele te predestinou para algo muito grandioso. Glória a Deus. E durante esse processo onde você pega os talentos e multiplica, vai ter momentos que dentro de um grande negócio que você vai apertar a mão ali de um parceiro e vai fechar, ali você pode ter certeza que Deus vai te usar para curar uma dor. No momento onde você está chegando no local para poder estar conquistando, ali, às vezes você está saindo ali do hospital, porque você está passando por um processo de enfermidade, ali Deus vai te usar para curar alguém. No caminho, quando você estiver, seja dentro de um ônibus, seja dentro do seu carro, quando você para no semáforo, o cara está com a sacolinha ali daquele projeto, e você dá uma moeda ali, ou então você dá uma oferta e fala assim: meu irmão, que Jesus te abençoe o seu dia, tá? Te proteja, te guarde. E quando você começar a liberar palavras sobre a vida dele, liberando palavras, ele vai receber aquilo ali, você pode ter certeza absoluta, Deus vai trabalhar através disso. Amém. Aleluia. Em todo o tempo, você pode sim ser usado por Deus para cumprir o propósito dele. E aí é importante com que a gente esteja aqui sempre nos lembrando que o que faz nós estarmos reunidos nessa casa é porque nós somos um corpo e existe um cabeça que nos conduz para uma morada. Amém? Aleluia. Aqui quando fala sobre perseverança, a palavra perseverança no grego, né, que significa epímone, ela fala sobre constância, firmeza, paciência. E quando nós falamos sobre paciência, dentro desse contexto que nós estamos falando sobre tribulação, aqui paciência fala não de uma paciência passiva, mas sim uma paciência ativa. Aleluia.
Uma paciência que está relacionado à maneira como você se posiciona, porque você tem intimidade com Deus, você busca por sabedoria e você fica atento às movimentações que acontecem para perceber para onde você tem que ir e o que você tem que fazer diante daquele momento. Existem coisas que o Senhor já deixou pré-determinado e pré-entregue para você. Quando a palavra fala sobre a luta da carne, né, as obras da carne contra os frutos do Espírito, ali já está claro para você qual que é o seu posicionamento diante de momentos aonde você vai ser confrontado, quando a sua carne vai gritar, no momento onde você precisa exercer mansidão. Deus já disse para você o que você precisa fazer. Bem-aventurados sois vós, pacificadores, porque vocês verão a Deus. Então eu entendo qual é o meu posicionamento diante daquela situação. Peraí, tal causa instaurada aqui, está todo mundo gritando. Gente, por favor, vamos ficar calmos todo mundo, vamos tentar chegar num consenso. Eu sei que está difícil para você realmente, né? Você tem ali o seu ponto de vista sobre a situação, você também tem. Mas, gente, se a gente continuar discutindo aqui, não vamos chegar a lugar nenhum. E você cessa o conflito. E vai ter momentos que o Senhor vai te orientar a ficar calado e só observar. E vai ter momentos que o Senhor vai te mostrar que é momento de se retirar ou de se aproximar, porque há tempo para todas as coisas. Entende? Como a intimidade com Deus, a profundidade de entender, de conhecer os seus preceitos, a sua palavra te dá armas, te dá munição para que você consiga lutar contra essas potestades que atuam no mundo. Efésios capítulo 2 diz que os filhos das trevas, né, que Satanás outrora, né, vamos ler aqui. Eu vou sair só um pouquinho dentro daquilo que a gente está falando, só para a gente poder entender aqui o que eu quero passar para os irmãos. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar e espírito, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Existe uma outra versão que fala que o príncipe da potestade do ar, que no caso seria, né, o diabo, ele opera através dos filhos da desobediência, através da vontade da carne e dos pensamentos. Por isso que o bispo, ele sempre procura trazer uma palavra mostrando para nós que a gente não tem que ficar querendo fazer um fight com o demônio. A gente também não tem que ficar ali querendo entrevistar Satanás para saber como é que ele está, aonde que ele está, quantos que são, quantos que moram na casa. Não é esse tipo de luta, porque isso já aconteceu, Deus já venceu. Você, feito filho de Deus, tem autoridade para repreender isso. Está repreendido em nome de Jesus, Satanás, vira e sai fora. Mas a luta que a Bíblia sempre fala é sobre a luta interna, que fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E a maneira como o inimigo opera neste mundo mostra que você precisa ter essa luta interior todos os dias. Porque para você, é só você observar hoje como que as pessoas estão sendo influenciadas através da mídia, através da música, através de influenciadores, através de falsos líderes, e praticam coisas acreditando naquela ideia que é lançada sobre a sua cabeça. E muitas vezes caminham para a morte.
mas porque acreditam tanto e se permitem tanto, como a palavra diz, são manipulados pelas vontades da carne e pelos pensamentos. Então, quando ela fala sobre perseverança, né, ela trata sobre e fala sobre a paciência, ela está falando sobre uma paciência ativa, aonde você mantém a constância, a firmeza, essa paciência, resistência, permanece de forma ativa, buscando sempre entender qual que é o propósito de você estar passando por essa situação. Porque você se torna uma pessoa inteligente. Você usa o seu intelecto para poder buscar discernimento. E a sabedoria, a gente já viu no livro de nós lemos aqui oh meu Deus, foi justamente sabedoria, peça com fé, Tiago capítulo 2, capítulo 5, versículo 5. Então, irmãos, a perseverança, né, vamos voltar aqui, peça com fé, né, porém, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Esse é o retrato das pessoas do mundo. E muitas vezes a gente quer pedir coisas ao Senhor. No livro de João, capítulo 8, ali tem um texto que fala sobre entender. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Qual que é a revelação dessa palavra? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. Nós estamos falando aqui sobre intimidade e relacionamento com o Senhor. Isso faz com que você entenda o que os céus estão falando. O que Deus trouxe para você, o que o Espírito Santo para onde Ele está te conduzindo. Amém? Isso acaba abrindo ali, abre um espaço para a gente fazer uma outra pergunta relacionada a isso. A primeira pergunta é: quem se alegra por passar por tribulações? Eu acredito que se essa pergunta tivesse sido feita no início da pregação, provavelmente você ficaria na dúvida se diria sim ou não. Correto? Porque afinal de contas, realmente se alegrar nas tribulações é algo que é desafiador. Ao menos que você esteja realmente ali, firme dentro do entendimento da palavra, para que você possa declarar isso. E puxando para a segunda pergunta por que estou passando por tribulações? E nós entendemos que o propósito da tribulação é justamente gerar em nós esse aperfeiçoamento, esse crescimento. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, fala sobre a tribulação que produz perseverança. Aí de novo nós voltamos nesse assunto, nesse tema. E a perseverança produz o bom caráter. Vamos ler. Romanos capítulo 5, o versículo 3 e 4. Amém? Vamos ler do 1, porque a gente consegue acompanhar ali direitinho, tá? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso à fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu.
Nós temos tudo. Nós já temos tudo que precisamos. O que vai definir as suas conquistas, os seus resultados, são duas coisas. Primeiro, aquilo que o Senhor tem dentro de você como um propósito. E segundo, se você está enxergando que é hora de tomar posse disso. É necessário termos relacionamento com Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Se quisermos caminhar para uma direção aonde a gente sabe, irmãos, a aprovação ela vai vir. Não tem como eu prometer para você, biblicamente dizendo, que você aqui vai passar por um período muito maravilhoso. Jesus ele deixou claro para nós que no mundo tereis aflições. E cada irmão e cada irmã vai passar por provações segundo a medida daquilo que pode suportar. Isso Deus te garantiu. Mas você vai passar. Agora, a maneira como você enxerga as tribulações, isso define tudo. A sua paz com Deus. Eu entendo que a proposta delas é me tornar melhor. Amém. Há pouco tempo atrás, eu passei por uma quebra na minha empresa e foi um período muito difícil para mim. Aonde eu comecei a colocar em xeque as decisões que eu estava tomando e o que Deus estava esperando de mim. E diante da necessidade do desespero, eu comecei a tomar decisões que estavam fora daquilo que eu deveria fazer. Porque a primeira coisa que eu pensei é: manter essa empresa para mim é um problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou fugir dela. E comecei de forma desesperada a tentar, voltei para estudar, procurando fazer novos cursos para poder abrir um pouco mais as possibilidades para mim, um pouco mais de portas, mas para prestar serviço para uma outra empresa. E fiz curso, viajei para o Rio de Janeiro, fiz um curso lá, voltei, passei por processo seletivo, fiz entrevistas, fiz os exames admissionais, pronto para poder fichar. E toda vez acontecia alguma coisa que a porta se fechava. Fiquei desesperado, meu irmão? Fiquei desesperado, sim. Mas em determinado momento eu falei assim: isso não vai resolver. Se eu sou filho de Deus e se eu tenho entendimento sobre o que a palavra de Deus fala, eu tenho que buscar a resposta aqui. Aqui tem que ser o lugar onde eu vou encontrar o direcionamento de Deus para a minha vida. O mundo espiritual, ele te conhece, ele sabe quem é você. Então, o que é normal é não buscarmos recursos ou meios de resolver os nossos problemas fora disso aqui. Não tem como, irmão. A palavra de Deus fala que o homem espiritual discerne as coisas de forma espiritual. Aqueles que se inclinam para essa natureza carnal cogitam coisas carnais. Aqueles que se inclinam para as coisas espirituais cogitam coisas espirituais. E está relacionado à decisão, a posicionamento. Você pode ser um milionário? Você pode. Você pode ser uma dona de casa? Você pode ser um empresário? Você pode ser o que você quiser aqui nessa terra. Contanto que você entenda que isso aqui é o único caminho que você precisa se guiar, e o propósito que Deus tem para a sua vida, ele é maior do que qualquer coisa nessa terra. Você pode ir para qualquer lugar e chegar em qualquer nível. Deus não te limita a alcançar bênçãos. Ele só não permite que você passe por aqui sem cumprir aquilo que Ele determinou para a sua vida. Porque se eu entendo que eu sou escolhido, que
que eu sou predestinado, que o Senhor ele tem para mim um propósito muito maior, que eu sei que o sacrifício que ele fez na cruz pela minha vida me possibilita me tornar filho e ter com ele a possibilidade de um dia estar fora desse sistema. Se ele tem uma promessa para mim que nenhum olho ouviu, nenhum olho ouviu, nenhum ouvido ouviu, eu sei o que penso ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, isso para dar o fim que desejais. Se eu acredito nas promessas da palavra de Deus, eu tenho que permanecer sendo direcionado por elas. Amém. Amém. Porque eu sei que diferente do que o mundo prega, diferente do que essas doutrinas têm sido faladas aí fora, Deus é fiel. Amém. E Ele vai permanecer fiel até a sua volta. E Ele vai levar o seu povo com Ele. É isso que eu preciso ter como consciência. E quando eu tenho essa certeza, o Espírito Santo testifica dentro do meu coração de tal forma que as dificuldades elas não têm mais o peso que até então elas tinham. Amém. Porque eu sei que Ele está comigo. Eu sei que eu sou guardado. Eu sei que eu sou selado pelo seu sangue. E nele eu posso todas as coisas. Glória a Deus. Seja ela de alcançar a bênção, seja ela de passar por tribulações. A palavra de Deus fala no livro de Filipenses. Sem passar por necessidade e sem viver na fartura. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Aleluia. E aquele que é grato no pouco, Ele coloca sobre o muito. Aleluia. Amém. Isso é normal, irmão. É natural. O rio corre para o mar. Se você tem promessas, Ele vai conduzir. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, eu não estava na metade ainda. Mas eu entendo que é por aqui que a gente tem que terminar. Amém. Gostaria que a gente colocasse um fundo musical, só para que a gente possa fazer uma oração. Eu acredito que, não diferente de mim, mas cada um de nós aqui passa por uma luta. Cada um de nós passa por uma dificuldade. Seja no relacionamento, seja na área conjugal, seja ali no trabalho, seja às vezes um vizinho seu. Todos nós passamos. Mas quando nós entendemos o porquê passamos e para quem nós estamos passando isso,